A divulgação de uma conversa gravada entre o ministro do Planejamento, Romero Jucá, do PMDB, e do ex-presidente da Transpetro, investigado na Operação Lava Jato, esquentou de novo a temperatura política em Brasília. A conversa foi publicada na edição de hoje do jornal Folha de São Paulo e nela Jucá fala em parar a operação comandada pelo juiz Sérgio Moro. A reportagem é de Joconda Brasil. Romero Jucá foi nomeado ministro do Planejamento há 12 dias. No momento da gravação, ele exercia o mandato de senador pelo PMDB de Roraima. Jucá confirmou que foi procurado pelo ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, em casa e no gabinete. O jornal Folha de São Paulo diz que na gravação, o ministro do Planejamento, Romero Jucá, sugere um pacto para deter a Lava Jato. De acordo com a reportagem, em conversas ocorridas em março passado entre Romero Jucá e Sérgio Machado, Jucá sugeriu que uma mudança no governo federal resultaria em um pacto para estancar a sangria representada pela Operação Lava Jato. Em uma das conversas, segundo o jornal, Machado disse a Jucá: "O Janot está a fim de pegar vocês e acha que eu sou o caminho. Ele acha que eu sou o caixa de vocês." Ainda de acordo com o jornal, Machado fez uma ameaça velada e pediu que fosse montada uma estrutura para protegê-lo. E mais adiante, segundo a Folha, Machado voltou a dizer: "Então eu estou preocupado com o quê? Comigo e com vocês. A gente tem que encontrar uma saída." De acordo com a reportagem, Sérgio Machado disse que novas delações na Lava Jato não deixariam pedra sobre pedra. E Jucá concordou que o caso de Machado não pode ficar na mão do juiz federal Sérgio Moro. Na gravação, ainda de acordo com o jornal, Jucá acrescentou que um eventual governo Michel Temer deveria construir um pacto nacional com o Supremo, com tudo. E Machado disse que aí parava tudo. E Jucá respondeu que delimitava onde está, a respeito das investigações. Jucá disse que havia mantido conversas com ministros do Supremo, os quais não nominou, e afirmou que há poucos no STF aos quais não tem acesso. Um deles seria o ministro Teori Zavascki, a quem classificou de um cara fechado. Ainda de acordo com o jornal, Jucá disse que caiu a ficha de líderes do PSDB sobre o potencial de danos que a Operação Lava Jato pode causar em vários partidos. E ainda de acordo com o jornal, Jucá responde: "Todo mundo na bandeja para ser comido." Machado afirma que o primeiro a ser comido vai ser Aécio Neves e acrescenta: "Quem não conhece o esquema do Aécio? Eu que participei de campanha do PSDB." E Jucá completa: "A gente viveu tudo." Ainda de acordo com o jornal, Machado tenta refrescar a memória de Jucá. "O que a gente fez junto, Romero, naquela eleição para eleger os deputados, para ele, Aécio, ser presidente da Câmara?" Não houve resposta de Jucá. Segundo a reportagem, Machado diz que a situação é grave porque eles, em referência à força-tarefa da Lava Jato, querem pegar todo mundo. Jucá concorda, ironizando: "Acabar com a classe política para ressurgir, construir uma nova casta pura." O presidente do Senado, Renan Calheiros, e o presidente afastado da Câmara, deputado Eduardo Cunha, também são citados. De acordo com a Folha de São Paulo, Romero Jucá disse que Machado deveria alertar Renan, porque o colega senador seria voador, ou seja, alguém bastante distraído. E Machado concordou. Renan é totalmente voador e ainda não compreendeu que a saída dele é o Michel e o Eduardo. Na hora que caçar o Eduardo, o próximo alvo principal é ele, Renan. Jucá completa: "Tem que ser um boi de piranha, pegar um cara e a gente passar e resolver, chegar do outro lado da margem." Jucá e Temer conversaram de manhã sobre o diálogo gravado. Temer ordenou a Romero Jucá que se explique e vai monitorar as repercussões. Temer relatou a assessores que espera que parta do próprio Romero Jucá a iniciativa de deixar o cargo. Na semana passada, o Supremo Tribunal Federal determinou as quebras dos sigilos bancário e fiscal do ministro. Ele é alvo de 2 inquéritos no Supremo por suspeita de recebimento de propina. Já Sérgio Machado não é investigado no tribunal, mas o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pediu a inclusão do nome dele no inquérito principal da Lava Jato. Sérgio Machado é citado por pelo menos 3 delatores da operação. Romero Jucá deu uma entrevista agora há pouco. Afirmou que ele e o presidente em exercício, Michel Temer, apoiam a Operação Lava Jato. Eu estive com o presidente Michel Temer. O presidente Michel Temer reafirmou, e eu reafirmo também, o nosso apoio à Operação Lava Jato, às investigações que têm que ser feitas no Brasil
e a punição a quem quer que seja que tenha algum tipo de responsabilidade. Jucá deu a seguinte explicação para o termo delimitar a investigação na conversa com Sérgio Machado. Eu estava conversando com ele sobre economia e ele disse que o país está parado, né? E eu disse que realmente há uma sangria no Brasil hoje, tá? Nós temos que estancar essa sangria e tem que delimitar as responsabilidades. Isso eu tenho cobrado, nas entrevistas eu tenho falado isso. Então, para mim, delimitar a responsabilidade é dividir quem tem culpa de quem não tem culpa. Delimitar a responsabilidade não é parar a investigação. Romero Jucá negou que tenha tentado interferir na investigação em conversas com ministros do Supremo. Disse que, em contatos com o tribunal, sempre defendeu a celeridade no julgamento dos casos que envolvem parlamentares. E o ministro disse que não vai pedir demissão. Estou aqui prestando informações e não vejo nenhum motivo para eu pedir afastamento, porque me sinto muito tranquilo, vou aguardar uma decisão do presidente Michel Temer, se essa for a posição dele. O presidente em exercício, Michel Temer, e o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, já declararam apoio total à Polícia Federal e à Lava Jato. Nós não conseguimos contato com Sérgio Machado. O senador Aécio Neves informou que desconhece e estranha os termos dessa conversa. Ele lembra que foi eleito presidente da Câmara dos Deputados em 2001 por maioria absoluta dos votos em uma disputa que contou com outros 9 candidatos, tendo sido essa eleição amplamente acompanhada pela imprensa nacional. Nós fizemos contato com o presidente do Senado, Renan Calheiros, mas não tivemos resposta. O presidente afastado da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, não quis se manifestar. Bom, essa gravação, claro, né, essa gravação dessa conversa do ministro Romero Jucá repercutiu intensamente em Brasília. Por isso, a gente vai para lá ao vivo conversar com a nossa repórter Zileide Silva. Zileide, conta pra gente essa repercussão. Oi, boa tarde, Sandra. Boa tarde a todos. A repórter Andréa Sadi, da Globo News, conversou hoje cedo com o presidente em exercício, Michel Temer. Ele reafirmou seu apoio à Operação Lava Jato, compromisso com a Operação Lava Jato, e disse que hoje cedo esteve reunido com os ministros Romero Jucá e Eliseu Padilha, da Casa Civil. Nessa reunião, eles decidiram que Jucá deveria dar uma entrevista e só a partir dessa entrevista, Michel Temer vai decidir o que fazer com Jucá. Mas em conversas reservadas com assessores, Michel Temer deixou claro que espera que parta de Romero Jucá a iniciativa de deixar o governo. Já aqui no Congresso, a repercussão foi imediata. O pessoal deve entrar ainda hoje com uma representação na Procuradoria-Geral da República pedindo a prisão de Romero Jucá por obstrução de justiça. Já o PDT também vai entrar com uma representação, mas no Conselho de Ética do Senado, pedindo a cassação do mandato de senador de Romero Jucá por quebra do decoro parlamentar. O PT quer ter acesso ao áudio das gravações divulgadas hoje pelo jornal Folha de São Paulo. E há pouco eu conversei com o líder do Democratas aqui na Câmara, o deputado Paulderney Avelino, que defendeu o afastamento de Jucá do governo. Vamos ouvi-lo? Nesse momento, o bom senso indica que ele deveria se afastar, se explicar e, eventualmente, voltar para o governo mais forte. A senadora Vanessa Graziotin, do PCdoB, também se manifestou. Vamos ouvi-la. O senador Jucá não tem saída por fatos muito menores do que esse. Um senador não só foi preso, mas perdeu o seu mandato. O ministro Luiz Carlos Barroso, que está em São Paulo para um evento da revista Veja, comentou as conversas de Romero Jucá com o ex-presidente da Transpetro. As instituições, eu penso, elas despertaram e passaram a funcionar melhor, de uma maneira mais adequada. De modo que eu acho que é impensável, nos dias de hoje, supor que alguém tenha individualmente a capacidade de paralisar as instituições ou pensar que qualquer pessoa tenha acesso a um ministro de Supremo para parar determinado jogo. Uma correção, o ministro do STF é Luiz Roberto Barroso. Bom, no mesmo evento, o juiz Sérgio Moro também comentou. Eu não teria comentários específicos sobre essa situação concreta, até porque eu não estou suficientemente a par.
e acho que também não seria apropriado. Agora, é importante ter presente que existem aí esferas independentes. Então, eu via com muita atenção aqui o ministro Henrique Meirelles falar sobre economia, que é um tema que interessa a todos os brasileiros, mas esse é um assunto que o judiciário não interfere. Por outro lado, assuntos pertinentes à justiça, também não deve haver nenhuma interferência do governo. Então, os trabalhos têm que ser feitos de maneira independente.